Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio, na nossa série de conteúdos focada em fortalecer você, gestor, empreendedor, líder que está à frente dos resultados. Normalmente quem acompanha aí os nossos canais digitais, as nossas linhas de pensamento, as nossas análises, eu sempre tenho um padrão de conteúdo que eu vou fazendo uma análise e trabalhando o empoderamento do líder dentro de um foco específico, né? Ou seja, sua ação, sua atitude. Porém, nós estávamos aqui, quando a gente está pensando aqui nos conteúdos e como gerar valor e ouvindo algumas pessoas também, nós já estamos indo para o terceiro mês de enfrentamento da pandemia. Eu digo terceiro mês assim, de combate assim, na linha de frente, né? E nesse momento, nós como consultores, correlacionado com vários negócios diferentes, a gente está vendo uma série de situações que estão dando certo e algumas situações que não estão dando certo. Porém, eu optei hoje por trabalhar um pouquinho a figura do líder nesse contexto, né? Muitos líderes, a gente está vendo situações surpreendentes, né? Líderes com muito conhecimento, com muita experiência, que estão desistindo do combate, né? Não estão enfrentando a situação como ela deveria ser enfrentada, né? Líderes que muitas vezes não tinham tanta experiência e realmente mergulharam, estão indo de frente para a situação, buscando realmente esse resultado, buscando crescer, buscando aprender com todo esse contexto e enfrentando essa situação, né, de uma maneira positiva. E aquelas pessoas que muitas vezes fazem a opção por ficar em cima do muro, né, e agindo conforme o barco vai caminhando, e só que isso não é muitas vezes não tomar uma postura para um líder não é uma situação favorável. Muitas vezes vem aquela onda um pouquinho maior do que ele está esperando e o barquinho dele acaba virando, né? Então, o que eu venho falar para vocês hoje é o que eu estou vendo e o que eu estou observando e sentindo e tendo o privilégio, muitas vezes, de trabalhar com essas pessoas na consultoria, na nossa empresa, aquelas pessoas que estão conseguindo fortalecer a liderança deles. Que tipo de atitudes eles estão tomando frente aos desafios para que a liderança deles saia desse processo ainda mais forte, ainda mais influenciadora de pessoas, né? Acho que a primeira característica que a gente está vendo dentro do processo são pessoas com uma mentalidade positiva, líderes positivos, líderes que focam em oportunidade, não em problema, pessoas que estão hackeando e encontrando como o negócio dele pode aproveitar aquilo, como as pessoas podem tentar fazer uma situação de uma maneira diferente, ou seja, a mentalidade dos caras é positiva, ele não foca no problema, ele entende que o problema existe e olha o problema bem no olho, mas ele faz a opção de focar na solução, e isso é um ponto, eu acho que fundamental nessa linha de pensamento, tá? Dentro desse perfil de liderança. Um outro ponto é a maturidade no negócio. As pessoas estudam o negócio, conhecem bem o negócio e veem o negócio como um grande castelo que pode ser fragmentado, como um quebra-cabeça em partes. Eu desmonto ele, aloco ele aqui, depois eu trago ele para cá e por fim esse castelo acaba ficando até maior ou até mais sustentável, né? Então eu acho que esse é o entendimento. Trazendo para nós essa reflexão, o quanto que a gente conhece do nosso negócio, o quanto que a gente tem aprendido com o nosso negócio. O processo de delegação dessas pessoas é bem efetivo porque eles não tratam simplesmente como uma delegação, eles tratam, principalmente quando está ligado a um processo novo, como uma gestão de projetos. Então eles delegam, mas eles acompanham, eles planejam junto, eles acompanham a execução, eles checam para ver se aquela execução está numa rota, e eles não fazem isso da mesa não, tá? Fazem isso lá junto, na zona ali, no combate, na trincheira, com as suas equipes, né? Participando, sentindo se aquela ideia está dando certo ou não. Acho que essa é uma característica bem marcante, né? E junta tudo isso, quando eles estão ali imersos, né, mergulhados dentro desse processo, junta tudo isso com uma boa leitura sobre a cultura da empresa. Eles têm uma boa leitura sobre as pessoas, sobre os processos, sobre como a organização responde, né? E eles sabem exatamente aonde mexer para ir construindo novos padrões de respostas junto com as pessoas e associando isso a uma leitura externa, uma leitura de mercado, e isso eu acho uma coisa fundamental, né? Eles leem o mercado com uma capacidade assim acima da média. Eu acho que isso é muito bom. O mercado vai se transformando, ele vai conectando as pessoas, e aí no meio disso, evidentemente, que existem muitos conflitos.
E a gente observa que essas pessoas, eu não gosto de usar a palavra gestão de conflitos, porque nem todo conflito é uma briga ou algo ruim, né? Mas eles são bons gerenciadores das partes envolvidas. Eles sabem como plugar, como gerar a informação através da comunicação e fazer uma boa organização dessas pessoas dentro desse contexto. E aí a parte que talvez seja mais fundamental de todas, né? Eles não se doam para o negócio da organização apenas no seu horário de trabalho. Eles vão além, cara. Eles superam isso. Eles estão com 110, 150, 200% de disponibilidade. Ele entende que as situações extremas precisam de uma doação extrema. E aí que eu acho que, por exemplo, se você juntar todas essas características, todas elas se definem numa única coisa: um forte sentimento intraempreendedor, um forte sentimento de dono, porque muitos desses são gestores, donos das suas empresas, empreendedores, mas uma grande parcela, e eu diria que a maioria, não somos donos de outras empresas, ou muitas vezes da empresa que a gente mesmo trabalha. Então, você vê uma doação muitas vezes até além do que o próprio empreendedor teria, né? De alguns dos empreendedores, né? Essas pessoas, elas vestem a camisa mesmo e soam a camisa, elas têm um sentimento de dono muito grande, né? Eu acho que isso define no momento os líderes que estão efetivando maiores resultados daqueles líderes que muitas vezes não estão conseguindo, né? Você tem os caras que ainda estão anestesiados, né? Que sem sombra de dúvida poupando muito as suas atitudes, muito distante disso que eu falei, e as pessoas que optaram por ficar em cima do muro, né, uma posição muito delicada em cima do muro, porque ele vai administrando as ondas com a sua embarcação, só que uma hora a onda pode ser muito forte e ele não vai conseguir ter tempo hábil. Eu nunca gostei de líderes que ficam em cima do muro, eles muitas vezes não têm bons resultados, né? Bons resultados, você enfrenta a situação, entende todo o cenário e vai para cima dela, tá? E líderes que estão tendo esse tipo de atitude, espero que você seja um desses, né? Se você se aproxima desse padrão de atitude, muito bom, siga em frente. Essa realmente é a linha das pessoas que vão resistir a esse trimestre e enfrentar esse ano de 2020 com muito resultado. Se você, porventura, não se relaciona com algo que eu falei, reavalie, comece agora, comece uma jornada diferente, sempre há tempo. O tempo é seu, cara. A hora que você decidir ser diferente, você começa a partir daquele momento, tá? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e acredito que esse é o caminho para uma gestão efetiva de resultados. Forte abraço, gestores!